Beleza, estamos ao vivo. Deixa eu colocar o título da live aqui. Pronto, agora sim fica mais fácil para quem estiver ao vivo. Fala, mestre! Sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje é a live 52, a hashtag live do Burigato. E o meu foco é ajudar vocês ao seguinte: como descobrir qual é a nossa força. Esse é o bate-papo de hoje. Eu até já escrevi um texto no meu Instagram falando sobre isso, que a live do Burigato é voltada a isso, inclusive, a eu explorar, né, os textos que eu posto no meu Instagram, tá? Boa tarde para quem for chegando aí, né? Sejam todos bem-vindos à live. Mas eu quero falar sobre isso. Como descobrir qual é a nossa força. É um pouco baseado no texto que eu escrevi, mas principalmente porque já precisamos, mas vamos precisar principalmente porque estamos vivendo, como para o que vamos viver, né? Nesse momento, principalmente de incerteza, onde a gente não sabe o que vai ser daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, né? Neste exato momento da live, estamos em quarentena por causa do coronavírus e a gente não sabe o que vai ser disso tudo aí, né? Então eu acho um bate-papo importantíssimo, independentemente, né, de, sei lá, algumas pessoas preferirem temas diferenciados, certo? Então, boa tarde. Ó, a câmera aí, show de bola. Show de bola, maravilha. Boa tarde a todos, para não perder a linha de raciocínio. Tá bom? Vamos lá então, ó. Seguinte. Primeiro então, como descobrir qual é a nossa força, né? Recapitulando, falando mais uma vez aqui, né? Bom, eu vejo 2 formas da gente imaginar. Pensa assim, tem 2 formas de a gente fazer o quê? Da gente despertar a força na gente, certo? A primeira força, a primeira forma é a imaginação. Bom, hoje eu estudo muito mais filosofia, ciências políticas, voltado um pouco nas ciências sociais, mas por um bom tempo eu gostei muito de estudar neurociência. Então eu tenho alguns livros aqui de neurociência e tudo mais, e alguns deles mostraram vários estudos. Um deles, inclusive, ele nem é de neurociência especificamente, mas ele é de neurociência, que se chama Becoming Supernatural, né, do Dr. Joe Dispenza. Eu acho que tem em português, né, que é se tornando sobrenatural, praticamente, né? E naquele livro, ele desempenha muito o poder da mente. Tem até, por exemplo, um documentário no Netflix que se chama Heal, H-E-A-L, o poder da mente, né? E neste documentário, tanto quanto nesse livro, como diversos outros livros de neurociência, mostram-se, a partir de diversos experimentos, que a nossa imaginação ela é tão poderosa, que o nosso cérebro não consegue discernir entre realidade e imaginação. Ou seja, se a gente imagina uma situação, para o nosso cérebro, ela está acontecendo. Então, logo, quanto melhor for a nossa imaginação, mais poderosa é a nossa possibilidade, né, de mexer com a nossa neuroquímica. Tanto que, por exemplo, quando você lembra de algo que te causou muita emoção, aquilo tende a te causar muita emoção no mesmo momento. Ou seja, se você lembra de algo que te deixou muito triste, se você lembrar, muito provavelmente, imediatamente você ficará triste. Se você lembrar de alguma coisa que te deixou muito feliz, a mesma coisa, né? Agora, um ponto, olha só que maluco, hein? Tem alguns estudos que comprovam, inclusive estão no livro do Becoming Supernatural, pra você ter uma ideia. A pessoa imaginar exercitando o braço dela, tem 2 experimentos. A pessoa se imaginou exercitando o braço, ela não exercitou, ela só ficou imaginando, e se eu não me engano, acho que por alguns minutos, ou quase 1 hora, não sei, imaginando, treinando o seu bíceps. E também fizeram um experimento de a pessoa se imaginando tocando piano por algum período. E aí fez o teste por algumas semanas. Ao final do teste, a imaginação da pessoa causou tanta transformação, é tão poderosa, nossa imaginação é tão poderosa, que o cara que imaginou treinando o braço aumentou a massa muscular, e a pessoa que se imaginou tocando melhorou na sua habilidade de tocar, mesmo que eles não tivessem executado de fato a tarefa. Tal é o poder da imaginação. Então essa é a primeira forma. Se você for em diversos eventos de desenvolvimento humano, você vai se deparar com diversas técnicas. Gritar no espelho, bater no peito e por aí vai. Algumas coisas voltadas a isso, né?
vamos dizer assim, com base na PNL, e são de fato poderosas, porque mais uma vez, como eu disse, né, está comprovado neurocientificamente que a nossa imaginação para o nosso cérebro tem o mesmo poder, aliás, tem tanto poder, né, quanto a realidade em si. Tudo depende, obviamente, da qualidade da sua imaginação, pois sabemos que a gente também tem, por exemplo, mais dificuldade para lembrar de uma coisa, lembrar de outra, para gerar tal figura, para gerar outra figura, mas aí é outro papo, não quero entrar nisso, só quero falar dessa possibilidade. A segunda possibilidade de quê? De despertarmos a nossa força é qual? É essa mesmo que você está pensando. A realidade. A realidade. Só que aí, na realidade, é óbvio, nós temos duas formas aqui de encarar a realidade. A primeira é quando a realidade dá de cara com a gente. E é a que geralmente acontece, principalmente no mundo de hoje. Ou seja, agora nós estamos com uma realidade escancarada e que nós vamos ter que lidar com ela. Não tem como escolher. Então, por exemplo, se você antes estava pensando se fazia A, se fazia B, se fazia C, agora você não está mais cogitando fazer A, B ou C. Você terá que fazer A, B ou C, porque agora a realidade mudou. Agora ela se escancarou para nós e ela é e será, né? Tudo indica, obviamente, que ela será muito difícil, não é? Já está sendo difícil para quem fica em casa, certo? Para quem está doente, para a família de pessoas que estão doentes. Por quê? Porque é uma série de questões envolvidas. Ficar em casa tende a aumentar o isolamento, nós sabemos, isso também é outro estudo, que tem vários estudos, aliás, que comprovam que o isolamento social, ele causa diversos efeitos. Então, talvez alguém que tenha ansiedade hoje esteja com o quê? Esteja com a ansiedade amplificada. Tem pessoas que talvez tenham depressão, a mesma coisa. Tem pessoas que, sei lá, se exercitavam e não estão conseguindo se encaixar e estão sedentárias, estão comendo demais, estão com saudade da família. Outras estão de fato doentes, outras estão lá na linha de frente. Ou seja, a realidade deu de cara com a gente e nós temos que lidar com ela. Cada um com seu desafio, independentemente, todos nós teremos que ter força para enfrentar o que está acontecendo e para enfrentar o que acontecerá, certo? Então, qual que é a questão básica aqui que eu quero ressaltar para nós? Temos então essas duas formas. A imaginação. Então, você talvez, na sua cabeça, sempre pensou assim: vou falar com aquela pessoa que eu gosto, vou fazer aquele projeto que eu quero fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí você ficou imaginando, não, vou fazer. Legal, isso dá aquela energia, tem hora que você está mais empolgado, tem hora que você está menos empolgado, né? E tem, obviamente, a realidade, que é a aplicação da parada. Bom, qual que é então a minha opinião sincera sobre isso daí, né? Independentemente do poder da sua mente, o mundo acontece daqui. Ele acontece na rua, ele acontece fora da tua cabeça. Então você vai ter que, se você quiser conquistar a pessoa que você gosta, você vai ter que falar com ela. Se você quiser que o seu projeto aconteça, você vai ter que pôr a mão na massa. Se você não quer quebrar, você vai ter que pensar em coisas e executar coisas. Se você quer isso ou quer aquilo, você tem que fazer, certo? Então, na minha humilde opinião, você pode treinar quanto você quiser mentalmente, né? Eu, particularmente, nunca fui muito fã dessas dinâmicas de empoderamento, onde você grita na frente do espelho e bate no peito. Isso sou eu, comigo, não que não funciona, como eu acabei de falar, claramente funcionam, mas existem métodos e cada um escolhe o método que mais lhe agrada. Qual é a minha humilde opinião? Só conhecemos nossa real força quando nos confrontamos com a nossa maior dificuldade. Ou seja, a sua vida só acontece na rua, no mundo real. É lá que de fato o jogo é jogado. Você pode treinar na tua cabeça, mas não fará a menor diferença se em um determinado momento da tua vida você não botar a tua cara em jogo e você fizer a parada acontecer. A grande questão é que hoje nós temos uma realidade que escancarou-se e que bateu na nossa cara e que nós teremos que lidar com ela, certo? Então, agora,
Uns têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade. O que, na minha humilde opinião, difere de um para outro, tá? E isso é óbvio que tem exceções, é óbvio que tem caso a caso. Eu estou falando aqui para um monte de gente, não estou falando para uma única pessoa, então eu quero falar de princípios, tá? Eu acredito fortemente que quem enfrentará mais dificuldade é quem se preparou menos, é quem realmente levou a vida um pouco mais na brincadeira até agora, tá? E é claro, aqui eu não estou julgando, não estou colocando, cada um tem as suas escolhas, cada um faz o que quer, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, a vida, ela é isso. E eu acho, por isso é tão importante a gente ter essa conversa agora. Porque talvez no momento confortável, no momento onde não tá acontecendo nada, você olha e vê essa live, ou você vê esse vídeo e tal, e aí você fala, semana que vem eu faço, daqui a pouco eu penso nisso. Ah, deixa eu pôr no assistir mais tarde que já eu vejo o que o Thiago tá falando aí, não é? E aí você procrastina o fortalecimento, seja psicológico, seja físico, né, na sua proporção ali, para enfrentar as coisas, certo? Só que assim, sempre que, uma coisa é fundamental, sempre que nós nos deparamos com desafios na nossa vida, eles escancaram o que a gente tem de mais frágil na gente, não é? Então agora, neste exato momento, né, estamos na nossa cara, na nossa mesa, no que for ali, com as nossas fragilidades expostas. Então, quem não economizou grana, infelizmente, vai ter mais dificuldade do que quem economizou, quem fez isso, e assim, e é uma série de coisas. Quem é mais egoísta tá mais sozinho do que quem não é tão egoísta. Então tem uma série de coisas agora se escancarando. Então o que eu vejo, e qual é a minha opinião, e o que eu acho que vocês todos nós devemos fazer, tá? Para descobrir a nossa real força, nós precisamos nos testar todas as vezes que for possível, e principalmente nós precisamos buscar sermos fortes todos os dias, não é? Então, pra você ter uma ideia, tem um livro magnífico do Robert Greene chamado 33 Estratégias de Guerra. O cara que o Robert Greene mais analisa neste livro é Napoleão Bonaparte, e eu nunca esqueci isso, cara. Ele fala em determinado momento, tem até um capítulo que ele coloca que é zona de morte, né? Que é você se colocar numa zona de morte, porque daí você não tem o que fazer e aí você acaba resolvendo. E vou falar sobre isso, inclusive, né? Então ele fala que o Napoleão Bonaparte, pra você ter uma ideia, quando ele não estava em guerra, quando ele estava, de certa forma, no palácio e de boa e sem fazer porra nenhuma, o que ele fazia? Ele se colocava em situações de risco para não enfraquecer, nem psicologicamente, nem fisicamente. Ou seja, ele buscava ser uma pessoa forte diariamente, não é? Então, por mais que existam e tenham hoje, se você buscar na internet N exercícios de imaginação que vão fortalecer você, é no mundo real que você vai ser testado. E aí você tem, como eu disse aqui, duas possibilidades no mundo real, que é a de você escolher enfrentar a realidade ou da realidade resolver te enfrentar. E nesse exato momento, a realidade está nos enfrentando, porque todo mundo vai ter que mexer a bunda para resolver alguma coisa no meio desse caos, certo? Então, o meu convite para você é que você não espere mais coisas assim acontecerem para você se fortalecer e para você ter, vamos dizer assim, mais preparo para resolver as coisas, tá? Agora vem um ponto fundamental. Muita gente tá com medo, eu também tô, porque a gente não sabe quando vai acabar essa quarentena, qual vai ser o resultado, seja econômico, seja de saúde, seja de qualquer coisa, não é? Então, de fato, isso aí realmente amedronta a todos, né? Mas o que eu posso te falar é, mais uma vez, o que eu vejo como forma de encarar a vida. Só conhecemos nossa real força quando nos confrontamos com nossa maior realidade. Então, mesmo quando você se fortalece todos os dias, você só vai colocar aquela força a teste quando algo na sua realidade acontecer. E assim, se eu puder, eu não vou me aprofundar, porque não vejo necessidade no momento e nem quero, tá? Mas tem 3 pontos da minha vida que foram muito marcantes para mim. E primeiro, eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Essa foi o meu primeiro ponto extremamente difícil de lidar. A segunda foi quando eu, com 23 anos de idade, quase perdi tudo, porque eu fiz uma jogada de negócio lá errada, fui enganado por um cara, já até contei essa história em outros vídeos e tudo mais, quase me ferrei, ainda estavam roubando dentro da escola que eu tinha, e aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça, chorei pra cacete, inclusive foram esses 3 momentos que eu mais chorei, né, nos outros, bom, foi bem diferente. Então, perda do meu pai, quando eu quase
perdi tudo que eu tinha juntado para comprar meu apartamento. E a terceira foi quando eu tive uma doença numa pessoa que eu amo muito, próxima de mim, né? Que eu, mais uma vez, não vou entrar em detalhes, e que eu me assustei demais, porque era algo que eu não sabia o que seria, e foi uma doença muito intensa, e que conseguimos superar, né? Só que olha só, se você me perguntasse um dia antes de cada uma dessas coisas acontecer, Thiago, você tá preparado para lidar com isso? Eu falaria não, eu falaria isso seria a minha morte, né? Eu não consigo lidar com isso, não dá, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu, essas três coisas aconteceram, e com essas três coisas, mas quem estava próximo de mim, fomos fortes para lidar e resolvemos essa situação. Então, eu quero, na verdade, nessa live, não tem estratégia especificamente, até tem, que é você se fortalecer diariamente e tudo mais, mas entenda uma coisa, só conhecemos nossa real força quando nos confrontamos com a nossa maior dificuldade. Então, hoje talvez você esteja enfrentando a sua maior dificuldade, não sei qual, seja de saúde, seja de finanças, seja de isolamento social, seja de qualquer outra coisa que for, tá certo? Mas eu garanto pra você, te dá medo? Dá. Se você um dia antes se perguntasse se você conseguiria enfrentar, você falaria que conseguiria? Você falaria que não. Como se me perguntassem, eu falaria que não. Mas eu enfrentei. E eu venci. E essa dificuldade que nós estamos enfrentando, mais uma vez, na minha parcela, eu vou enfrentar e eu sei que eu vou vencer. Então eu estou falando aqui para você, se você está passando por uma dificuldade, essa é a vida. Esse é o teste. Se você se imaginou sendo forte, agora você terá que ser forte. Se você treinou para ser forte agora você terá que mostrar a sua força. E se você não fez porra nenhuma para ser forte neste exato momento, você também terá que ser forte. Então, seja forte. Olha pra porra do problema que talvez você vai enfrentar e que principalmente você nem sabe qual você vai enfrentar, porque eu também não faço ideia do que eu vou enfrentar. A real é que ninguém sabe, ninguém absolutamente sabe se vai ter emprego daqui uma semana, se vai fechar os mercados daqui 2 semanas, se todo mundo vai quebrar. Bom, ninguém sabe o que vai acontecer, mas essa é a vida, e é assim que as coisas são. E é nesse exato momento que você é testado. Então coloque na tua cabeça que não importa o quanto você leu, o quanto de barra você fez na sua academia, o quanto de problemas que você já enfrentou e que você chegou até aqui. É agora que você está sendo testado. Então, nesse exato momento, como eu falei na live lá do coronavírus, você sabe qual é uma das grandes formas de você se testar e de você mostrar a sua força? É você ser forte para alguém. Então, nesse exato momento, se você está desesperado, se você está desesperada, se você não sabe o que vai acontecer, você não está sozinho, você não está sozinha, todo mundo está com a mesma questão, e isso é mundial, não é nem no Brasil, não é nem em São Paulo, não é nem no Rio de Janeiro, é no mundo, porque todo mundo vai ter uma parcela, infelizmente, de perda, tá? Mas nós, seres humanos, somos dessa forma. Quando a gente se dá na nossa maior dificuldade, é onde a gente consegue despertar a maior força. Então, é no momento que você acha que você vai perder uma pessoa querida que você consegue, por exemplo, ficar 3 dias acordado sem ter sono, porque você tem que estar lá segurando a mão daquela pessoa. É nesse momento que você mostra a sua força real. Então, não é a hora de ninguém se vitimizar e nem se desesperar. É a hora da gente entender que nós, seres humanos, somos criaturas que nesse momento temos e despertamos grande força, e que é agora que a gente vai ser testado como ser humano e como sociedade. E se a gente não conseguir individualmente ser forte, se a gente não conseguir participar de um grupo e dentro desse grupo fortalecer o grupo para que ele supere também, como talvez você, filho, mãe, pai, vovó ou o que quer que seja, tem que dar suporte para quem está mais perto de você, porque assim essa pessoa também será forte e te dará suporte de volta, certo? É nesse teste que você está sendo provado e é agora que você consegue e deve mostrar a sua real força. Então estamos todos no mesmo barco, temos todos problemas a enfrentar, e eu do fundo do meu coração desejo que você desperte a sua força, pois neste momento, mais uma vez, vou repetir, tô parecendo um culto, né? Vou repetir, é neste momento de dificuldade que nós encontramos a nossa real força. Então, você imaginou que você era forte, você treinou durante a semana para ser forte?
agora é a prova. Ou seja, seja forte, acalme alguém, ajude alguém. Essa é a missão nossa, do ser humano, da sociedade, da família, do que for que você preze. Seja forte. Essa era a minha mensagem. Beleza? Eu sempre deixo haverem perguntas. Eu não sei se teve, até porque eu não falei isso no início da live. Olha, eu estou em isolamento, estou quase entrando em depressão. E assim, quem que... Perdi o comentário aqui. Bom, porque tem várias notificações. Bom, de qualquer forma, então, é esse o momento. Muita gente deve estar pensando nisso, né? Muita gente está pensando, por exemplo, de verdade, eu não converso cara a cara com alguém há mais de uma semana, porque eu já trabalho sozinho, né? E, então, de certa forma, era só quando eu saía que eu tinha algum contato, não é? Eu trabalho, fico em casa, no estúdio, leio e tudo mais. Então, assim, agora é claro, né? Eu entendo. E, assim, esse é um dos pontos fundamentais. Até... Bom, é que eu não quero entrar em outras linhas, mas eu espero muito que essa live ajude, né? Mas entenda uma coisa fundamental. De fato, o isolamento, ele causa problemas reais, tá? De saúde para nós. Isso é muito real, muito real. Eu sei muito bem, porque eu conheço pessoas assim. Eu também já passei por momentos assim, nunca me considerei com depressão, tá certo? Mas eu sei o peso de estar sozinho. Eu sei. É foda, não é fácil. Por isso que eu espero do fundo do coração que as autoridades e tudo mais tomem a melhor decisão. Façam uma leitura inteligente da situação e tomem a melhor decisão para que a população em breve consiga, né, no melhor cenário, voltar ativa e tudo mais, porque realmente essa pandemia vai muito além do coronavírus, ela vai se expandir para uma série de coisas. Mas eu espero do fundo do meu coração que a partir dessa mensagem você encontre forças, porque entender que nós não estamos passando por nada disso sozinho já é algo que nos fortalece. Então, você que está quase entrando em depressão, tem outras pessoas que também estão quase entrando em depressão. Sabe o que você pode fazer? Manda mensagem para alguém que está assim. Manda mensagem para alguém que você acha que está assim. Quando a gente ajuda alguém, a gente de fato se empodera. E eu falo isso porque é muito real. Quando você ajuda alguém, cara, acontece alguma coisa dentro de você, né? Pra falar só disso, pra gente não se estender e tudo mais, mas que faz com que você se sinta muito mais forte. Né? É aquele sentimento materno. Você é aquele cara egoísta que, sei lá, não divide a sua coxinha, mas quando você tem um filho, você dá a tua coxinha pra ele e fica feliz pra caralho. Tipo, sabe? É mais ou menos isso, né? Então, ajudar o outro, acalmar o outro é de extrema importância. Então, ser forte não se limita às suas ações para com você. Na verdade, isso muitas vezes é ter força, mas tem um limite nessa compreensão. Ser forte de fato é quando você consegue se fortalecer e inclusive para ajudar o outro. Tá certo? Camilinha, obrigado, que bom que você participou, viu? Fico muito, muito, muito feliz de verdade. E ela, Camilinha é enfermeira, tá na linha de frente dessa batalha. Então, beijo no seu coração e espero que todos nós que estamos aqui neste exato momento enviem o máximo de orações para você e o máximo de carinho e amor, porque vocês da área da saúde estão sendo magníficos com todos nós, tá certo? Então é isso, seja forte, porra! E até a próxima live. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live.